Bom dia! Bom dia! Estão com sono não, né? Já tomamos café, trabalhou muito, né, professora? Só essa logística, né, de nós chegarmos aqui é um pouquinho difícil, mas graças a Deus estamos aqui todos para a honra e glória do nosso Senhor. Nós esperamos que tenhamos um dia na presença de Deus, um dia abençoado. Nós estamos promovendo aqui esse retiro espiritual, estamos no meio de uma campanha de 40 dias de oração e estamos buscando a face do nosso Senhor, estamos querendo ouvir a sua voz e é esse o propósito do dia de hoje. Então nós temos conosco aqui a professora Lília, já farei mais apresentações, ela já tomará a palavra para nos abençoar aqui falando sobre espiritualidade, vida de oração. Daqui a pouco teremos o querido pastor Brian, que é o pastor plantador da Igreja Batista Palavra e Vida e da visão 10 igrejas em 10 anos. Estará também falando sobre o poder do Espírito na igreja. E eu creio que essa manhã vai ser uma manhã de muita edificação, né? E eu queria convidar você a ficar em pé nesse instante, vamos orar, já pedindo a Deus que conduza esse momento. Em seguida vamos cantar uma canção de adoração ao nosso Deus e vamos dedicar tudo isso a Ele, que é o Senhor, nosso Salvador. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais esse dia que o Senhor acrescenta às nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos conduziu até aqui em paz e segurança e tranquilidade. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu tens sido maravilhoso para com cada um de nós, para com esta igreja. E queremos colocar, ó Deus, esse dia em Tuas santas e poderosas mãos. Que nós saiamos daqui, ó Deus, edificados, prontos, ó Deus, para Te servir, porque esse é o objetivo, ó Pai. Nós estamos aqui para aprender mais de Ti e sairmos daqui, ó Deus, mais prontos para servirmos uns aos outros, para trabalharmos na expansão do Teu reino. Sabemos que temos vivido um momento difícil em nosso país, ó Deus, neste mundo tenebroso, e nós estamos aqui dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-nos, e com esse propósito nós estamos aqui hoje, não para buscarmos simplesmente uma autossatisfação, não é com um propósito, ó Deus, de ficarmos simplesmente cheios, ó Deus, de espiritualidade, mas a vontade, ó Deus, é sermos cheios do poder do Espírito Santo para irmos adiante fazendo a Tua obra, Senhor. A obra que o Senhor nos convocou, a obra que o Senhor nos enviou para que nós fizéssemos. Desde já quero Te agradecer pela presença de Lília, Senhor. Muito obrigado, porque ela prontamente se disponibilizou para estar aqui servindo a Tua igreja. Muito obrigado pela vida do pastor Brian também, ó Deus, que veio da Bahia, ó Deus, também para nos abençoar. Te agradeço pelos irmãos, ó Deus, que vieram de longe, de outros lugares, ó Deus, de outras igrejas, outras congregações, para estarem aqui conosco, Pai, e que eles também possam sair daqui edificados, ó Deus, e assim poderem abençoar suas comunidades de fé onde quer que estejam, ó Deus. Tomem seus pastores em suas mãos, cada um ministro do Evangelho, ó Pai, assim nós oramos, assim Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Grande é o Senhor, uma canção bem conhecida. Preparou a projeção, André? Tem como? Não. Se não tiver, não tem problema, é bem conhecida. Pastor Brian, por favor. Seja bem-vindo. Se quiser, pode tocar, então. Passar pro mestre, né? Não vou te poupar. Na verdade, não vou te poupar, né? Porque o ouvido dele é sensível à música. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra
é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém. Glórias ao teu nome, Jesus. Amém. Pastor Felipe, ele está com as crianças, né? Amém. Podem sentar. Queria já convidar a professora Lília para estar aqui à frente. Vai usar o pedestal, Lília? Isso aqui? Microfone na mão? Vai? Amém. Tudo bem aí? Com a técnica? Lília, vai usar a data show? Então não precisa... Depois a gente acerta isso no intervalo, tá bom? Só para o pastor Brian depois. Seja bem-vinda, professora, amiga, professora Lília Mariano, minha professora no seminário, na pós-exegese também, né, que eu não concluí. Tá aberta? Então posso terminar, então, cumprir meus créditos, né? Deixa eu terminar lá na PUC primeiro. Amém. E a professora Lília, ela tem trabalhado muito essa questão da espiritualidade. Ela publicou esse livro, Como Incenso Suave, Espiritualidade e Vida de Oração,
Se você puder abençoar o ministério da professora, eu creio que o assunto, o livro é muito interessante, porque traz ensinamentos práticos, ela vai falar aqui com mais detalhe na palestra de hoje, para nós podermos desenvolver essa vida com Deus e a comunhão com o nosso Senhor. Tá no valor de? 30 reais. Promocional de 30 reais. E você pode me procurar depois, no final de tudo, desse momento pela manhã. Vamos orar pela vida da professora Lília. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por ter trazido aqui, mais uma vez choramos, porque o Senhor trouxe Lília para cá no dia de hoje, para nos abençoar, para trazer uma palavra, ó Deus, que venha do teu coração para nós, porque nós cremos nisso, porque toda vez que a tua palavra é lida, a tua palavra é pregada, o Senhor fala conosco, ó Deus, que os nossos corações sejam como solo fértil, ó Deus, para receber a semente, e assim que essa semente possa frutificar, ó Deus, e assim possamos abençoar cada um que esteja à nossa volta. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Bom dia, queridos, tudo bem? Bom dia. Bom, eu vou fazer uma bagunça aqui já inicial, é o seguinte... quem veio preparado para adquirir o livro, levanta a mão. Opa, então vamos fazer o seguinte, o pastor Marcelo vai levar as pessoas esses livros aqui, e vocês vão acertar, ele vai anotar o nome de vocês, e vocês acertam com ele depois do culto. Quantos são? 1, 2, 3, 4. Pode distribuir agora, que aí você já sabe, porque aí a gente já usa aqui. Agora, quem não veio preparado para adquirir o livro, eu tenho uma notícia para vocês. Eu não sei se ele conseguiu lembrar, mas tem maquininha, você pode... Trouxe? Então, pode pagar com a maquininha. Então, quem pode pagar com a maquininha e vai querer, levanta a mão que ele também vai distribuir. É porque eu quero usar o livro já na conferência, por isso que eu estou fazendo isso. Tem um aqui para ele, quem mais? Está anotando os nomes? Aí, pastor, fotografa aí. Fotografa aí. Você ficou sem, né, Brian? Tá. Então, só, até onde eu sei, levanta os livros aí. São 6 que estão distribuídos, né? Levanta os livros aí, os pecadores ao arrependimento. 1, 2, 3. Tem mais ali um querendo. Acho que tem mais um querendo. Aquele irmão ali, né? Ali, dá para ele, esse aqui é o teu. Mais um. Ih, mais 2, Isso. Ainda vou te contar um negócio para vocês. Na maquininha, vocês ainda vão abençoar o ministério da igreja, que vai ficar um percentual aí para a igreja. Ver quem mais aí precisa. Foi todo mundo? Tem mais livro aqui, tem bastante livro, tá? Eu trouxe bastante. Estou esvaziando esses aqui, que eu sei quantos tem aqui em cima, eu já sei quantos estão aí espalhados. Beleza? Todo mundo já está com... que pretende comprar o livro, está aí? Beleza. Então, olha só, gente. Quem vai adquirir o livro, com certeza, e vai pagar o pastor Marcelo no final da conferência, pode fazer o exercício que eu vou fazer aqui já no próprio livro, tá? Por isso que eu queria que vocês estivessem com ele na mão. O pastor Marcelo pediu que eu trouxesse para vocês aqui um pouquinho de Lexo Divino, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, sim. Tem um capítulo inteiro no livro que fala um pouco sobre isso. É o capítulo... É o 13, exatamente. O quarto secreto e a oração contemplativa. Mas eu queria falar um pouquinho da trajetória de oração, porque eu acho que isso é importante para vocês. Eu sou parida no banco de igreja. Eu digo assim que eu sou parida no banco de igreja, porque quando eu nasci, minha mãe estava no coro ensaiando, naquelas igrejas pequenininhas, sabe? Que o coro ensaiava... Acho que o coro ensaiava depois do culto da manhã, no domingo. Aí acabava o culto, o coro da igreja ia para lá ensaiar, minha mãe estava ensaiando, quando ela entrou em trabalho de passo, saiu dali direto para a Santa Casa, onde eu nasci. E eu sou filha de pastor, então eu venho de uma família que a educação sobre oração, ela é presente, ela é continuada e ela é muito antiga. Obrigada. Ela é muito antiga, ela não vem de agora. É uma educação que... Acho que está dando um eco, né? É uma
uma educação que faz parte da nossa vivência. E eu sou de uma época mais antiga ainda, porque eu já tenho 52 anos de idade. Então, assim, eu sou da época que se fazia culto doméstico em casa. Eu sou da época que a gente pegava as revistas de escola dominical, aí vinha ali com uma leiturinha diária para cada dia da semana. Na minha casa a gente fazia aquelas leituras. Eu sou da época que você pegava o manancial para orar pelos missionários, fazia o devocional no livrinho do manancial, e aí lá no finalzinho tinha sempre os nomezinhos dos missionários sobre quem você iria orar. Então, assim, eu sou de uma época que eu lembro dessa época gostosamente. Lá em casa tem uma lenda, uma lenda que diz que a minha mãe, papai trabalhava muito, né? Então ela fazia o culto doméstico comigo, eu sou a mais velha, então não tinha meu irmão ainda. E aí diz a lenda, eu conto essa história aqui no livro, né? Que ela foi me ensinar um versículo, e eu tinha 3 anos de idade, ela já estava me fazendo decorar versículo. E aí ela falou assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Fazer um versículo desse para criança também não é moleza não, mas era o que estava lá na revistinha, né? E aí eu virei, não vou falar não, ela, mas por quê? Porque a bunda é feio. E eu não falava aquele versículo de jeito nenhum, mas por causa dessa história. Mas eu me lembro também que nessa época, eu só vim tomar conhecimento disso muito tempo depois, nessa época, o casamento da minha mãe estava numa crise muito grande. Eles estavam passando por dificuldades e minha mãe estava questionando seriamente se ela iria continuar casada ou não. Meus pais têm origem muito humilde, né? E ela recomeçar a vida com a filha já agora significava voltar a trabalhar numa casa de família, às vezes sujeitar essa filha a ter que estar na casa de gente que não era parente, etc. E isso fez a minha mãe acabar ficando dentro de um casamento que era insustentável naquele momento. Então ela tomou a decisão. Vai ser pela oração. E foi a oração dessa mãe com essa filhinha de 3 anos que não sabia fazer distinção entre a bunda e a bunda. Né? Essas orações que Deus ouviu. E o meu pai não era pastor nessa época. E foi a partir dessa oportunidade de culto doméstico lá em casa que o meu pai foi tendo uma experiência de conversão verdadeira, apesar dele já ser crente também há muitos anos. E ele deixou a vida de adultério que ele tinha, e ele recebeu um chamado, e depois disso ele foi para o seminário, ele estudou, ele é pastor. Meu pai hoje está com 80 anos. E o que salvou a carreira espiritual do meu pai, e ministerial do meu pai, foi a oração da família em casa. O Marcelo sabe disso. Lá no seminário a gente sempre tem essa dificuldade de saber conciliar, né, o conhecimento que você adquire a nível acadêmico com a tua vida espiritual do dia a dia. E muitas das vezes os seminaristas, eles... por mim não precisa ligar esse negócio não, senão eu vou ficar sem voz. Obrigada. Muitas das vezes os seminaristas eles chegam para o seminário muito animados, com uma vocação ardendo, começa a chegar lá, começa a ter dúvida de tudo, aí tem uns professores que não ajudam também, alguns saem até descrentes do seminário, e muita gente não entende por quê, mas eu vou contar o segredo para vocês. São pessoas que chegaram no seminário sem experiência com Deus. Está entendendo? Porque você não vai para o seminário para ficar mais crente. O seminário vai te dar uma base teológica, filosófica. O seminário não forma pastor. A experiência de pastor, eu estava brincando com o Marcelo agora, eu nunca imaginei te ver um pastor assim, super formiguinha elétrica, né? Porque eu conheci o Marcelo quando ele era economista no Casa e Vídeo. Né? A gente já se conhece há muitos anos, há 10 anos pelo menos. E naquela época ele não estava cogitando pastorear. E aí você vê como estar diante de uma comunidade modifica a pessoa. E era isso sempre que eu falava com as pessoas, com os meus colegas de trabalho lá, assim, é muito fácil questionar a fé e vir com arrotos acadêmicos para cá,
com erudição acadêmica, aprendi no doutorado, sei da onde, né? Brian conhece essa realidade, né? E ficar arrotando, sabe, erudição na vida da igreja e destruindo a fé das pessoas. Difícil é você conduzir um rebanho no caminho do discipulado, convivendo na escuta das crises de cada um. Se esse pastor, essa pessoa, esse obreiro, não vem com um nível de experiência de Deus muito profundo, ele não suporta sequer a formação teológica. Ele não dá conta. Não dá conta. E lá no CIEM, aqui tem a aluna minha do CIEM aqui também, né? Lá no CIEM, gente, na verdade ela não foi do CIEM, ela foi do Radical África, mas foi de missões. Eu via muitas das vezes a igreja mandar para o Instituto de Formação Missionária alunos que não conseguiam nem contar como é que se converteram, que nunca tinham lido a Bíblia inteira, que não fazia parte nem de escola bíblica dominical. Isso é muito complicado. Não é pelo formalismo institucional da coisa, é pela falta de conteúdo que não está sendo, esse conteúdo não está sendo administrado, e eles ficam achando que lá no seminário vai receber. Não, não vai receber. Lá no seminário vai receber questionamentos sobre esse conteúdo. E essa pessoa tem que ter tido a experiência dela de ler a Bíblia, de se alimentar da Bíblia. E isso você aprende, sabe aonde? A partir da igreja, mas é na sua vida diária. Nem é na igreja. O pastor de vocês não tem responsabilidade de ficar fiscalizando a vida devocional de vocês. Não é papel dele cuidar disso. Isso é cuidado de vocês com vocês mesmos. Se vocês querem ser pessoas que agradam ao Senhor, essa dinâmica de estar diariamente ou constantemente buscando o que Deus está desejando para você tem que ser sua. O pastor não tem condição de adivinhar o que Deus quer para a tua vida. A gente não pode sobrecarregar o pastor com esse peso. De forma alguma. Então isso é muito complicado, porque às vezes a gente está esperando que tudo venha pronto, né, do púlpito. A gente chega na igreja assim com a boca aberta. Bota a comida aqui dentro. Aí fica assim, boca aberta, só pronto para receber, na função de parasita do reino de Deus. Isso não é legal. Evangelho é missão. Não existe forma de você receber essa graça, compreender essa graça, sem partilhar. Não tem como. Porque se você recebe e não partilha, tu não entendeu nada. Você não entendeu nada do objetivo dessa coisa toda. Então, a gente precisa perceber que essa coisa de buscar a Deus e tentar entender a vontade dele para a nossa vida é responsabilidade da gente. Não é responsabilidade de mais ninguém. E se a gente não toma a iniciativa de ir nessa direção, nada vai acontecer. Aí eu vejo um bando de crente, né, que fica pipocando, né, de congregação em congregação. Aí cada dia da semana ele vai numa, mas ele reserva aquele dia lá da consagração para ir na igreja tal, onde a irmã faz uma oração e recebe uma revelação. O que é isso? É o crente boca aberta. De novo, esperando o troço pronto para entrar na garganta, na boca, passar direto para a garganta e pelo estômago. Gente, isso é postura de bebê. É o bebê que espera que tudo caia pronto na boca dele. É a mamadeira, é o peito, é a papinha. Gente que quer amadurecer não pode ficar satisfeito com esse nível raso de profundidade. Eu passei, lá nos anos 90, eu passei 8 anos dentro do ambiente pentecostal. Então eu sei muito bem o que é essa realidade de as pessoas não lerem a Bíblia em casa, muito mal hora dentro de casa, mas todo sábado estou lá na consagração, em jejum até meio-dia, para receber uma palavra profética de revelação da irmã fulana, da irmã Beltrana. Eu sei exatamente o que é isso. E o nome disso é infantilidade espiritual. Perdão, gente, se eu estou atingindo algumas pessoas que eu não conheço, vocês, pastor Marcelo, não me falou nada. Eu não faço a menor ideia da vida de vocês e nem vivo de hackear vocês.
O que eu estou dizendo é o que Deus quer falar com você, Ele vai falar direto contigo. Ele não precisa de intermediador, Ele não precisa mandar recado por ninguém. Deus quer falar com você lendo a Bíblia, Deus quer falar com você em oração. E é por isso que nós estamos aqui para falar de Lexio Divina. Lexio Divina é a oração da palavra. É você orar a palavra. E aí é uma técnica de oração que a gente vai ensinar aqui hoje, e quem aprender vai fazer um bom uso dela depois no futuro. Sabe, gente, a gente tem que pensar seriamente qual é o tipo de cristianismo que a gente está a fim de ter. Porque vocês são uma igreja começando, parece que tem mais de uma igreja aqui, né? Tem duas, né? 2 igrejas jovens, 2 igrejas aí com menos de 10 anos de idade, pelo que eu entendi do projeto, 2 igrejas em crescimento, 2 igrejas que têm tudo para deslanchar. Mas 2 igrejas que também estão sujeitas aos mesmos problemas que todas as igrejas por aí estão. O da estagnação espiritual, o da religiosidade sem conteúdo, o do formalismo, de se enquadrar dentro de uma tradição que não se reflete na sua dinâmica individual de vida. Todos vocês aí estão à margenzinha disso, sabe? Então, assim, a beirinha do abismo para cair lá. Prontinho, é só dar um sopro. Vocês caem. É muito fácil entrar dentro desse quadrado do formalismo religioso. E chega um momento que a gente até acredita que se a gente for sempre à igreja todo domingo direitinho, a gente é mais salvo do que os outros. A qualidade da nossa vida espiritual é melhor do que a dos outros. Isso é uma mentira danada que o diabo prega para a gente e a gente acredita, mas é mentira. Que eu não estou dizendo com isso que você não tem que frequentar a igreja. Sim, você tem que frequentar sim, mas não por isso. Sabe, a tua frequência à igreja ela tem que ser demarcada pela tua adoração a Deus e pela tua vontade de servir. Porque senão vai ser um bando de gente boca aberta. Eu vou para receber. E aí você não converte em ação nada do que você está recebendo. E aí você não entendeu nada. Porque se o evangelho não é receber e dividir, não entendeu nada do que o Cristo falou até agora. Sabe, irmãos, eu sou membro da Igreja Batista Betânia, do pastor Neil Barreto. O Neil é um cara muito contundente, né? Ele fala umas coisas que muita gente não quer ouvir, fala outras que muita gente quer ouvir. Tem um bando de gente que idolatra o Neil, tem um bando de gente que picha o Neil. De todas as formas, é o seguinte: qualquer pessoa que estiver hoje numa posição profética, de ter que estar responsável por trazer a palavra para um grupo, ela vai falar coisas que não agradam a muita gente. Com Jesus foi assim, por que vai ser diferente com a gente? Obrigada, Marcelo. Não vai ser diferente com a gente. O que a gente precisa entender é como Deus está esperando que a gente vá se portar. Tá? E eu não quero matar vocês aqui de sono, não. A gente vai fazer uns negócios bem legais aqui já já. Mas eu estou dando essas palavras introdutórias só para vocês perceberem como é necessário a gente desenvolver com a palavra e com a oração 3 níveis que não podem andar separados de relacionamento. 3 níveis de relacionamento que não podem andar separados. O primeiro nível é o nível da sua edificação pessoal. Você tem que chegar na Bíblia e nunca abrir mão de ler a Bíblia para se alimentar do que Deus tem para você. Nunca abra mão disso. O segundo nível é o da vida eclesiástica. Você lê a palavra para ela orientar como é que a gente vai viver em comunidade. E o terceiro nível é o nível que eu chamo que é o nível do mundo, é o nível mundano, que é para onde a gente vai para uma academia estudar exegese, por exemplo, porque a gente precisa saber dialogar com um cientista, com uma outra pessoa mais erudita, na linguagem daquela pessoa, porque não adianta eu levar o meu nível de vida devocional, de leitura da Bíblia para essa pessoa que ela não vai entender nada, ela não está nesse nível para alcançar. Não é que ela esteja acima, ela está num nível fora. Ela está num patamar que ela não tem Deus como referência. Então ela não vai entender os valores que eu tenho quando eu leio a Bíblia. Então, quando eu vou dialogar com essa gente, hoje eu faço uma pós-graduação em História da Ciência. Eu saí da teologia enquanto docência, que eu fiquei por 20 anos.
História da ciência, faço uma licenciatura de matemática. Para eu conversar sobre assuntos de espiritualidade com essa gente, eu tenho que falar na língua deles, não é na minha. Senão eles não entendem nada. Mas para isso eu preciso estudar. Então, gastar um tempo estudando a palavra de Deus formalmente numa instituição de Instituto Bíblico, tem um seminário na igreja de vocês, pastor Marcelo Miguel está fazendo, é fantástico. E não abram mão disso, vocês precisam. Esse mundo está cada vez mais metido a erudito. Né? Você vê um cara que não entende nada de nada, chegando como um especialista no Facebook e fazendo altas declarações assim, uma profundidade que você fica até nervoso. Mas você está aí vendo esse tipo de gente falar essas coisas. Então, o que você precisa a partir dessa realidade? Você precisa saber como se posicionar. E isso não é ensinado no púlpito da igreja, isso não é ensinado na escola bíblica dominical, isso é ensinado a você pelo Senhor. Quando você faz da oração e da leitura da palavra prioridade em sua vida. Gente, não é difícil você separar 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia e orar. Não é difícil. Você só não faz se você não quiser. Se você não for disciplinado. Porque 15 minutos, irmão, quando você vai lá no banheiro fazer aquela opção número 2, às vezes você gasta mais do que isso. Não é não? Agora, a proporção da comparação que eu estou fazendo, eu falei de propósito, né? Você consegue gastar mais tempo do que isso no banheiro. Evacuando. Mas você não consegue dedicar para o teu Senhor esse tempo de atenção. Como é que você acha que Deus vai falar contigo? Não vai falar. Simples assim. Deus, ele não arromba a porta de ninguém. Ele não fica no teu ouvido gritando, olha, me escuta, aquela mãe, né, daquela criancinha teimosa. Olha só, vai guardar. Pela milésima vez. Deus não é assim não, ele fala uma, se você não ouvir, ele fica quieto. Ele fica esperando você sossegar o facho, porque senão você não consegue ouvir, que você está agitado, ocupado demais com muita coisa. Deus não divide a glória dele com outra pessoa, ele não vai falar com concorrência. Para você escutar Deus falar com você, você tem que dedicar tempo para calar a boca. Porque ele também é muito educado. Ele não fala enquanto você está falando. Está entendendo? A gente não para pensar nessas coisas, né? Na nossa vida devocional, mas é isso aí. Por isso que você precisa pelo menos de 15 minutos por dia, calado. Só você, a Bíblia e o Senhor. E quando eu falo calado, é calado. A gente vai fazer esse exercício aqui hoje. Calado. Sem falar nada, nem na cabeça. Porque às vezes você não está falando na boca, mas a cabeça está a mil. Não. Silenciar a cabeça. Para permitir que só a voz de Deus seja ouvida. Sabe? Emudecer tudo que está em volta. Tampar o bocão de tudo que está gritando à sua volta. Para ouvir somente o que a palavra tem a nos dizer. Então, quem está com o livrinho aberto aí, que já abriu no capítulo 13, nós vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo. Primeira coisa que eu falo aqui é sobre o quarto secreto. Aqui eu vou até às 11, não? Até às 11. Tá. Olha só, na página 99 do livro, quem está aí, quem não está com o livro, chega perto. Esse livrinho ele foi escrito para ser uma espécie de manual de oração. Ó, mais uma lá, Marcelo. Tá bom. Tá. Ó, então aqui tinha 15, então foram 13. Está tudo esparramado aí. Então, o que acontece? O quarto secreto, ele não é simplesmente um quarto, uma coisa física, um lugar para onde você vai entrar. Ele é um espaço dentro de você. O quarto secreto é esse lugar onde tudo está em silêncio em volta.
e onde só Deus pode falar. E você com ele. Mas sem interferência das coisas de fora. Sem um telefone tocando, sem um filho chamando, sem uma pessoa perturbando, sem um vendedor batendo na porta, sem um e-mail, sem um WhatsApp, sem um telefone celular. Você não vai morrer se durante 15 minutos do seu dia você desligar o telefone celular. Não morre mesmo, vai por mim, não morre. Eu consigo passar 24 horas sem telefone celular, assim, de boa, eu até esqueço, ele descarrega. É difícil, às vezes, as pessoas falarem comigo por isso. O telefone descarrega, eu não percebi que ele descarregou, e eu só carrego quando ele está desligado. Aí eu vou descobrir que ele descarregou daqui a umas 3 horas. Aí, 3 horas depois, caramba, descarregou. Aí eu boto para carregar, mas ele está desligado, né? Aí ele demora mais umas 3 horas carregando. Aí depois ele carregou e eu esqueci de tirar da tomada. Então, assim, é muito comum você, às vezes, ficar 12 horas sem conseguir falar, me achar. Se não liga para o fixo, por isso que eu falei, né? O fixo é mais fácil me achar. Porque o celular eu realmente me desapego. Ele, atualmente, é uma facilidade para a nossa vida. Mas o celular tem sido um grande distrator. A gente tem sido muito distraído na nossa vida por tudo que acontece no celular. É um videozinho do YouTube, é aquele amigo teu de WhatsApp que não sabe parar de mandar vídeo, mandar textão, né? Está sempre, o tempo todo, ele parece que vive em função daquilo. Nós temos um amigo que a vida dele é piada. Então, ele vive em função de mandar piada para os grupos de WhatsApp dele. É um desespero. Porque, às vezes, o grupo está querendo tratar um negócio importante, lá vem as 10 piadas do sujeito que você tem que ler antes de, né? Então, assim, o que está movendo o propósito dessa vida dessa pessoa, né? A ponto dela ocupar tanto tempo dela e querer ocupar o tempo das outras pessoas também dessa forma? Ela está precisando chamar atenção. Se ela está precisando chamar atenção para si, significa que ela não está sendo escutada. Que ela não está se sentindo amada, que ela não está se sentindo notada. Então tem algum problema aí que tem que tratar. De onde começou essa rejeição? De onde começou esse sentimento de que ninguém me dá importância? Vamos tratar isso à luz do quê? Da palavra e da oração. Da viagem para o quarto secreto. Que é isso que eu estou falando aqui. Então, esse texto aqui, que abre nosso capítulo, diz assim: quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e à esquina das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Interessante isso, né? Jesus fala, entra no teu quarto e fecha a porta. Olha só, quando você entra no teu quarto, agora na tua casa, e fecha a porta, o que você está dizendo para quem está do lado de fora? Não incomode. Não perturbe. Eu vivo numa casa, tudo sempre muito aberto. Mas eu tenho momentos que eu vou fechar a porta da minha casa. É engraçado que agora eu moro sozinha, mas até mesmo eu morando sozinha, existem momentos em que eu fecho a porta do meu quarto. Não tem ninguém para ver. Mas eu tenho essa necessidade de afastar o mundo exterior daquilo que eu vou viver ali dentro, daquela intimidade que é minha. No meu quarto, por exemplo, são os lugares onde eu faço devocional. São os lugares onde eu paro para ouvir a voz de Deus. Eu tenho um caderninho pequenininho, deixa eu ver se eu trouxe ele aqui. Todo ano eu compro um, já tenho 5 anos que eu faço isso. Eu comecei a descobrir que a gente era muito ingrato, sabe? E a gente reclamava demais das coisas. Chegou um momento, numa dessas conversas no quarto, o Senhor falou comigo assim, Lília, você só reclama. Você não enxerga a minha graça. Eu, caraca. E o pior de tudo, que quem chamou atenção para isso para mim foi uma pessoa que não era nem crente, é ateia. Aí tu leva uma bordoada na cara mesmo, né?
Porque eu estava fazendo um coaching da minha carreira profissional quando eu saí do seminário, eu tive que reingressar como professora na área de gestão, eu estava muito insegura com algumas coisas e fui fazer um coaching de carreira. A minha coach era ateia, judia e ateia. E ela falou comigo assim, olha, existem uns estudos na neurociência, e principalmente na área de programação neurolinguística, que mostram que as pessoas que são muito reclamonas, que só veem o lado negativo da vida, quando você faz um tal de um escaneamento energético, que eles chamam, que é uma espécie de tomografia computadorizada, mas ela não é uma tomografia. É como se fosse, por exemplo, um ecodoppler colorido. Não é? Você vai fazer um exame cardíaco desse colorido, vai ter áreas do seu exame que vão aparecer com cores. Esse tipo de exame que ela estava falando, tal de escaneamento energético, é uma espécie de scanner que passa no teu corpo inteiro, como se fosse fazer uma tomografia, de cima a baixo. Só que ele mapeia ondas de calor. Então, as áreas mais ativas do teu organismo ficam mais laranja, vermelha. E as áreas menos ativas ficam mais azul, tendendo a preto. E aí tem uma imagenzinha bem legal, eu podia até ter trazido, mas não pensei que eu ia falar sobre isso, que mostra os sentimentos, os escaneamentos energéticos. Depois vocês procurem no Google assim, a cor das emoções. Vocês vão ver lá sentimento de tristeza, como é que é o escaneamento do corpo de uma pessoa que está constantemente triste, de uma pessoa que está constantemente apaixonada, de uma pessoa que está constantemente alegre, feliz. E aí vai mostrando os diversos escaneamentos. E chega um momento lá que tem a pessoa depressiva e a tristeza. A tristeza e a depressão são os dois escaneamentos mais próximos do preto. É um azul muito escuro indo para o preto. E essa minha coach falou isso. Não, isso aí é um negócio sério, isso é um estudo de neurociência sério, que mostra as cores que o nosso organismo está produzindo energia quando a gente está passando por determinadas emoções. E aí ela falou assim, você sabia que já está comprovado pela neurociência que as pessoas mais depressivas e que são tristes o tempo todo ou são ingratas, são essas pessoas mais próximas do preto, e que esses pretos são buracos negros no organismo da pessoa, por onde entra câncer, tumor e tudo mais? Eu, caraca, sério? Ela falou assim, sério? Aí eu fui pesquisar, e era mesmo. E ela falou assim, por isso você vai fazer um exercício de coaching. Você vai colocar uma folhinha na porta da tua geladeira, prega com um ímã lá. Tudo que te fizer alguma alegria durante o dia, você vai anotar lá. Só as coisas boas. Eu estava sentado num parquinho, um passarinho chegou, bebeu água, achei tão bonitinho que me deu um sentimento de felicidade. Você vai anotar na listinha da geladeira. A criancinha passou, fez uma gracinha, eu ri com ela, feliz, bota lá. E eu vi que no final do dia eu tinha uma lista inteira de coisas que me deixaram feliz. Um dia, refletindo sobre isso no meu quarto secreto, e o Senhor falou comigo, você só reclama. Está na hora de você registrar a gratidão. E foi aí, uns 5 anos atrás, que eu comecei o caderninho da gratidão. É uma agendinha pequena que eu compro todo ano. E ao final do dia, eu não termino sem ter colocado pelo menos 5 motivos pelo qual eu sou grata a Deus, pelo dia que eu acabei de viver. Posso dizer um negócio para vocês? Isso mudou a minha vida. O que é mais engraçado de tudo é eu ter aprendido isso com uma pessoa que nem a Deus teme. Há coisas que Deus nos ensina, e quando Ele quer usar, Ele usa até a boca da mula, né? Ele não está limitado a falar conosco somente nos púlpitos das igrejas. Ele quer relacionamento com a gente. Relacionamento de qualidade. Mas a gente só descobre isso se a gente parar para escutar. Você estava lá namorando, feliz da vida, né? Passou 2 anos namorando, 2 anos dando beijo na boca, sonhando com a vida de casado. Aí casou, aí vem choque de realidade, né? Vida de casado não é vida de namoro, né? Então tá bom. Aí você vai enfrentar tudo aquilo. Aos poucos você vai ficando meio embrutecido, meio embrutecida.
Daí a pouco, teu cônjuge está falando e você está andando. Está dando as costas. Você nem percebe que você está distratando o teu cônjuge. Aí começam as mágoas em torno desse tipo de tratamento. Ou então você se vira e só dá resposta do tipo áspera. Tanto mulher quanto homem. Tem umas mulheres também que eu vou te contar um negócio, né? Às vezes as mulheres falam, os homens não são carinhosos, mas tem mulher que, caramba, só Jesus na causa. Sabe? Aí, gente, o que acontece? Você acha que esse cônjuge, seja teu marido, seja tua esposa, vai continuar tendo interesse de conversar com você se você não escuta? Claro que não. Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Se você não para escutar Ele, para que Ele vai ficar falando contigo? Gastar energia, gastar tempo. Sabe? Então são essas coisas que a gente tem que perceber. Entra no teu quarto, como disse Jesus, fecha a tua porta, ou seja, se isola do mundo interior, do exterior, desliga essa jossa desse celular por 15 minutos, não vai te matar não. Desliga a televisão, desliga a rádio. Quer tirar o telefone do plug da tomada? Tira, boa. Para ninguém te interromper. Lembra só de uma coisa, eu estou indo ao encontro do Deus do universo. E Ele quer falar comigo. Eu tenho que ouvir com atenção. Desculpa aí, galera, mundão, fechei o boteco. Tá, baixei a janela da venda, da vendinha, né, da mercearia, agora eu e o papai. Comece a valorizar esse processo de se isolar para ouvir Deus falar. Segunda coisa, deixa eu ver a hora aqui para não passar demais. Esse lugar do quarto secreto é um lugar de confronto. É um lugar para onde você vai, não é pra, e aí eu falo aqui, por que você ora? É uma das primeiras coisas que a gente fala lá no livro. Por que orar? Para que orar? Eu oro quando? Mas oração eu já sei o que é isso e tal. Olha, eu sempre achei que eu já soubesse o que era oração, como eu estava dizendo aqui para vocês no início, né? Fui parida em banco de igreja, aprendi a orar antes dos 3 anos de idade. Antes de falar, eu já sabia orar. Porque a mãe já estava ali fazendo a cabeça. Mas eu escrevi esse livro em 2005, depois eu reeditei ele com mais 5 capítulos novos agora no passado, quando eu descobri que eu não sabia orar. Ou seja, em 2005, eu nasci em 65, com 40 anos de idade, eu descobri que eu não sabia orar. E foi as coisas que eu fui aprendendo sobre oração que eu fui deixando aqui para vocês. Primeira coisa que eu aprendi é que a gente mistura tudo. A gente faz uma oração misturada para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo o tempo todo, depois a gente não identifica quando Ele age na nossa vida, a gente não sabe fazer a diferença quando é o Espírito, quando é Jesus, quando é Deus. E aí a gente lida com essa doutrina da Trindade toda misturada aqui como doutrina, mas a gente não lida com isso, com essa relacionalidade da Trindade na nossa vida. A outra coisa que eu descobri é que os nossos cultos são feitos para gente perfeita. Sabe por quê? Tem um momento de cântico, de adoração, não sei o quê, dos avisos e tal. Aí tem um momento de intercessão, né? Vai aquele bando de gente lá para frente para orar. Show de bola. Quando a igreja lembra, tem um momento de gratidão. A gratidão sempre tem assim 1/3 da quantidade de pessoas que vai lá na frente para pedir alguma coisa. Mas tem um negócio que foi esquecido completamente da nossa vida de oração nas igrejas. Sabe o que é? A confissão de pecado. Vamos lá, irmãos. Agora está na hora da gente fazer um momento de oração aqui para a gente enxergar dentro de nós mesmos o nosso pecado e confessarmos diante de Deus aquilo que temos errado. Isso saiu da liturgia evangélica. É um negócio muito louco. Se tiver um outro momento do tipo... Você está trazendo a sua oferta, mas para aí no meio do caminho, irmão. Pensa aí se você tem alguém com quem se reconciliar que está aqui dentro. Antes de trazer a oferta, vai lá, se reconciliar com essa pessoa. Não, ninguém interrompe o fluxo das ofertas para fazer isso. Igreja nenhuma interrompe. Porque nós estamos muito consolidados no formato tradicional
dos nossos cultos, das nossas atividades eclesiásticas, e esquecemos que toda essa dinâmica ela precisa ser relacional. Nossa vida na igreja, com os irmãos, tem que ser fruto do processo de vida com Deus que nós temos, e não o contrário. Tem gente que faz da igreja o foco central para ver se por causa da igreja se relaciona com Deus. Aí confunde o ativismo com espiritualidade e faz uma salada bem feia, que não é gostosa de comer. Vida e geração tem que ser vivida na intimidade. Então, o que você produz na igreja, eu vou dizer isso para vocês sem medo de errar. Se cada um de vocês aqui estivesse vivendo seus 15 minutos, olha, eu não vou nem dizer os 7 dias da semana, não, porque sábado e domingo é tumultuado mesmo, mas se você vivesse 15 minutos de vida devocional 5 dias na semana, que fosse para ouvir Deus falar contigo, eu tenho certeza que metade dos problemas que os pastores têm que resolver na igreja já estaria resolvido. Porque muitas das vezes as pessoas chegam para os pastores esperando ouvir de Deus alguma coisa, quando Deus, na verdade, podia ter falado contigo em casa. Se você se desse ao trabalho de ouvi-lo. Então, o quarto secreto é um lugar que você vai para ser confrontado. Você não vai com atitudes de querer reivindicar, exigir de Deus nada. E a Lexio Divina ela vai nos ensinar isso. Você vai puro. Você vai sem nada. Chega de mão vazia. Desnudado. A Lexio Divina é um sistema de oração no qual você não vai para pedir nada. Você vai para se oferecer a Deus. Você vai para se entregar. Então você chega, Senhor, estou aqui. Já fechei minha porta, já me isolei do mundo exterior, já abstraí todas as distrações que podiam me tirar do foco contigo. Estou aqui para ouvir tua voz. Fala comigo aquilo que você quer falar. Essa é a primeira atitude. Aí você vai para a Bíblia. E você lê um trecho. Não precisa ser grande, pode ser um trechinho de 5 versículos, coisa pequena, um versículo. E quando você lê aquele texto, você lê e relê, lê em voz alta, leitura orante. Pronuncia esse texto que você está lendo. Pronuncia 1, 2, 3, 4 vezes. Parece reza, não, mas é isso mesmo. Quando você chegou ali, você falou, Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Fala comigo pela tua palavra. E aí você se colocou ali diante do texto bíblico. Você está lendo, está lendo, está lendo, está lendo, está lendo. Daí a pouco, alguma coisa Deus vai mostrar para você a respeito de você. Olha, no quarto secreto, Deus não vai mostrar nada a respeito dos outros. É sobre você. Você está ali por causa de você e Deus. Você não está no quarto secreto por causa das outras pessoas. Você está por causa de você e Deus. E ele vai conversar contigo. Ele fala assim, pois é, né, filha? Você cortou o cabelo desse jeito. Gostei. Ficou bonita. Está muito legal. Puxa, filha, você conseguiu finalizar teus estudos do ensino fundamental. Que bacana. Estou tão contente contigo. Você vai começar a perceber que Deus tem muitas palavras de carinho para falar contigo, que você nunca se deu o trabalho de escutar. Porque Deus não está querendo, não está interessado em falar contigo na gritaria da reunião da consagração. Ele vai falar contigo lá, fala, até fala, porque ele tem misericórdia da gente, sabe? Porque ele ama tanta gente que ele só vem aqui para me ouvir, aqui eu falo com ele aqui, né? Fazer o quê? Deus tem tanto interesse em te alcançar que ele usa até aquele recurso, mas ele quer falar contigo na intimidade do teu quarto. Sabe? E aí ele começa a falar contigo as coisas que você precisa ouvir. Chega um momento desse texto da palavra que você está lendo, repetido, que vem uma coisa, o Espírito Santo mesmo é que te mostra. Está vendo que você não está fazendo isso que está dizendo aqui no texto? Você precisa melhorar nisso aqui, Lília. Olha, está faltando isso aqui na tua vida. E nesse momento que você tem essa consciência, aí vem um outro passo da Lexio Divina, que é o passo da rendição, na qual você confessa, Deus, eu confesso a Ti o meu pecado de não ter feito isso, ou de não estar andando segundo a tua
palavra nesse sentido, mas eu me coloco diante de Ti agora, para que eu possa fazer a obediência que a Tua palavra está me dizendo. Está vendo que eu não estou pedindo nada por mim? É uma atitude de oração na qual eu vou para escutar o que Deus deseja de mim e para dizer para Ele que eu estou pronto para fazer. E aí você se coloca diante de Deus. E por fim é a celebração, na qual você começa a louvar a Deus pela beleza desse Deus que se comunica contigo, que chega com você diariamente para falar. Esse Deus que te dá ar para respirar, e por causa do ar que você respira, você consegue se levantar daquela cama e ir trabalhar. Esse Deus que te deu um emprego, que você pode sustentar a sua família. Esse Deus que não te deu um emprego, porque por algum motivo aquilo não seria bom para você. Aqui nesse livro tem um capítulo sobre quando Deus responde não para a gente. E tem outro capítulo dizendo quando Deus fica em silêncio. Silêncio é uma mensagem. Silêncio quer dizer algo. Nós fomos ensinados nas nossas doutrinas batistas, né? Deus responde a oração de 3 formas. Sim e nem espere. Ninguém nos ensinou a lidar com o silêncio. E silêncio é uma resposta. Pode ser uma resposta do tipo, estou ignorando a besteira que você está falando. Pode ser uma resposta do tipo, o que você falou é tão estranho que eu vou me calar. Ou pode ser também uma resposta do tipo, o que você falou é tão sério que eu vou me calar. E Deus, Ele está suscetível a ser argumentado por nós. Eu acho impressionante isso, como Deus se coloca vulnerável para a gente. Tem um texto na palavra que fala, venha, apresente as suas causas, apresente as tuas razões, para que você possa se justificar. Quem sabe você me convence. Deus se permite ser convencido. Foi assim com Abraão. Ele se expôs, ele não tinha necessidade nenhuma de chegar para Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. O que você acha dessa ideia? Ele não foi lá para pedir a opinião de Abraão, se devo ou se não devo. Mas Abraão foi abusado. Deus só falou, estou indo destruir Sodoma e Gomorra por causa da maldade dessas 2 cidades. Chegou por aqui, já deu. É o Abraão que, no processo de conhecer a personalidade de Deus e já conhecendo um pouquinho dela, percebeu, não, ele não vai destruir o justo com o injusto. Espera aí. E ele entra no discurso, mas Deus, tu és bondade. Você vai destruir o justo com o injusto? E se tiver ali 50 justos? Aí Deus falou, tá bom, 50. Olha só, que diálogo interessante esse que está na Bíblia. A gente não tem como saber exatamente como isso aconteceu. A gente só tem o testemunho bíblico dizendo disso. E tem uns cientistas aí que dizem que isso foi hipotético, que não sei o quê. Então, eu não estou preocupado com isso, não. O meu orientador do meu estado, ele era um cara muito bíblico e muito pastoral. E ele falava assim, o texto bíblico ficou dessa forma porque ele teve que ficar dessa forma. Ele tinha um propósito de ficar dessa forma. Então, tenta descobrir o propósito pelo qual ele ficou dessa forma. E aí fui eu lá para o texto bíblico, para entender por que Deus permitia ser convencido por Abraão. E 3 vezes Abraão convence Deus a mudar de ideia. É que a droga da cidade não tinha nem 10 justos. Mesmo assim, ele poupou os justos. Porque o argumento principal do Abraão não era quantitativo, era qualitativo. Está entendendo? Abraão estava discutindo com Deus o quê? A qualidade das pessoas dali, a qualidade de justiça que elas praticam. Se essas pessoas que praticam justiça vão morrer junto com aquelas que não praticam. E o que Deus está falando? Não vão. E mesmo se eu tiver que destruir a cidade, eu tiro quem está dentro da minha noção de justiça. Tiro. E tirou Ló com a sua família. Bom, gente, isso tudo nos diz que Deus está disposto a ser convencido por nós. Quando a gente sabe argumentar. Mas para você saber argumentar com Deus, você tem que conhecer Deus, sabe? Não é botando nota no Facebook, textão, mandando textão, que você vai fazer nada disso, cara. Você tem que entender como é que Deus funciona. E para entender como Deus funciona, não basta ler a Bíblia. Tem que conviver com Ele.
conviver com ele. Se você é casado, tem um namorado, ou tem um pai, uma mãe, você sabe muito bem que determinadas coisas não adianta nem pedir, porque vai vir um não. O que você sabe que se você pedir, vai dizer não? Aquilo que seu pai, sua mãe, seu cônjuge, sei lá quem, não gosta, que acha que não vai ser bom. Mas aí como é que você sabe o que a outra pessoa acha que não vai ser bom? É pela caminhada junto. Está entendendo? Então, irmãos, a gente não conhece Deus pelo que se prega nos púlpitos, não. A gente aprende a conhecer Deus pela nossa vida de devoção. Então, agora eu quero fazer com vocês um exercício. A gente tem aqui, ó, pelos meus cálculos, 40 minutos. Vocês vão sair por... Dá para sair aqui por pertinho? Eu não quero que vocês vão muito longe, não, que vocês vão ter que voltar para cá. Durante 15 minutos, que é o tempo que eu falei. Eu quero que vocês façam isso. Abra aí no livrinho, ó, a oração contemplativa, na página 106. Você vai escolher um pequeno trecho da Escritura para ler. Não vai nessa do Bangu, não, né? Tipo, abriu a Bangu, tipo, qualquer lugar, Deus vai me falar aqui. Nem com essa não. Escolhe um texto. Escolha um texto. Não abre de qualquer jeito. Escolha um texto para você fazer esse exercício de Lexio Divina. Tá? Você vai ler, olha o que está dizendo aqui. A leitura do texto bíblico consiste de uma leitura lenta e cuidadosa, com o objetivo de escutar a voz de Deus por meio daquele texto, repetindo essa leitura diversas vezes até que você se sinta tocado por aquela mensagem. Então, lembra que o primeiro passo da Lexio é o quê? Chegar vazio, lembra? Distrai, gasta uns 2 minutinhos tentando limpar a tua cabeça, se despreocupar. Respira fundo, expira. Isso é importante. O pessoal da yoga, esse pessoal já aprendeu isso e a gente fica com preconceito desse negócio. Respirar é vital para qualquer ser humano que respira. Todo ser que respira precisa respirar. Isso não é coisa de gente mística, nem da nova era, não. A Bíblia fala que louve o Senhor com seu fôlego. O poder da respiração na palavra de Deus é uma coisa tão tremenda que eles não têm em hebraico uma palavra para alma. Alma é o mesmo que garganta, porque é por aqui que passa o ar, e se você for estrangulado, tua vida acaba. Percebe? A tua alma está aqui, ó. É aqui que você, quando está emocionado demais, embarga, dá um nó na garganta. O povo da Bíblia já sabia disso. É nesse nefesh, nesse lugar onde passa o ar que você respira. É aqui que está a tua alma, não está no coração, para o judeu. A alma do judeu está na garganta. Interessante isso, né? Então, porque o judeu ele não separa a alma de corpo, tá? Isso é uma noção grega dualista que a gente foi tendo aí com o tempo, mas o judeu, o corpo e a alma é uma coisa só. Quando fala que o ser humano foi criado alma vivente, ele está falando de um corpo que se levanta e que vai andar. Ele não tem distinção entre alma e entre corpo. Tá? Então, é essa alma. Você chega com essa alma, com essa tua garganta seca, não é assim que o Salmo diz? Como o cervo suspira pelas águas, assim minha alma tem sede de ti. Gente, qual é a parte do corpo que tem sede? Honestamente, é o pé? É a cabeça? É a garganta. Está entendendo? Então, ter sede de Deus é ter essa alma sedenta por Deus. Chega assim, nesses 15 minutos de Lexio que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que você faz, você vai procurar um cantinho por aí, onde você vai sentar com a sua Bíblia. Pode ser a Bíblia do celular, mas você bota essa droga no modo avião, pelo amor de Deus, para isso não atrapalhar o teu momento de encontro com o teu Pai. Tá? Não se distraia, desliga esse negócio, deixa só a Bíblia aberta lá, desliga tudo quanto é sinal de Wi-Fi, de telefone, desabilita Facebook, desabilita o WhatsApp, faz de tudo aí. Silencia, por 15 minutos, Deus merece de você essa atenção. Então você chega para Deus, Senhor, eu já desliguei tudo que podia me distrair aqui em volta, eu sei que vai voar muitos pensamentos atravessando aqui a minha atenção contigo, mas eu quero me concentrar. Eu quero chegar diante do Senhor agora e eu quero aprender
do Senhor aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu escolhi o texto tal para ler nesse momento. E eu quero ler esse texto quantas vezes o Senhor precisar que eu leia, até que eu entenda o que o Senhor estiver falando comigo. Então, não escolha textos grandes. Escolha textos pequenos, 2, 1 versículo, 2, 3 versículos. E lê em voz alta aquele texto. Em voz alta, assim, baixinho, mas verbaliza. Faz a tua boca proferir as palavras desse livro. Por isso que é leitura orante. Tá? Vai orando. Depois que você fez essa oração de esvaziamento, eis-me aqui para o Senhor falar comigo, começa a ler do jeito que ele está falando aqui. O segundo ponto é meditar ou refletir no texto. Trata-se de uma reflexão profunda naquele trecho do texto bíblico que lhe tocou, buscando perceber o que Deus está falando para você. Parou de repetir, leu umas 3, 4 vezes, agora você começa a meditar no que está escrito ali. Em seguida, bom, o meditar, como eu falei para vocês, a entrada no quarto é para Deus falar alguma coisa com você sobre você. Tá? Não é sobre os outros. Então, você vai com um caderninho aí, se já tiver comprado o livrinho, pode anotar nessas linhas que tem aqui no final da lição do livrinho. O que Deus deseja que você faça a partir da leitura desse verso, desses versículos que você escolheu? Você entendeu o que Ele está querendo que você faça? Aí você agora vai fazer uma outra oração. Senhor, eu estou aqui para te obedecer. O Senhor me mostrou na tua palavra que está faltando isso aqui, eu fazer isso. Então eu me entrego ao Senhor para fazer isso. Me envia, me coloca em missão. E aí, os minutos finais é para você louvar a Deus pelo quem Ele é, pelo que Ele faz, como diz aquela música do Delino Marçal, né? Deus é Deus, né? Não importa o que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Eu tenho até essa letra dessa música, está num dos capítulos aqui iniciais do livro. Deus não precisa falar favorável a você, para você amá-lo e adorá-lo como Ele é e por quem Ele é. Não seja um comerciante de Deus, não seja um consumidor de Deus. Tem muita gente que chega de Deus para receber algo de Deus. Não faça isso. Eu estou te desafiando a você chegar a Deus para fazer o que Ele quer. E não para exigir de Deus alguma coisa, sabe? Mas para Ele exigir de você alguma coisa. Eu estou sugerindo e incentivando você a mudar o curso da história. Que as pessoas chegam para Deus para exigir coisas de Deus. Eu estou dizendo, vá até Deus para deixar que Ele diga o que Ele quer, o que Ele está esperando de você. E aí, depois de 15 minutos, a gente vai voltar para cá. E quem quiser partilhar a experiência, pode partilhar. A gente vai ter, então, agora, ó, são 10h30 aqui. O pastor Marcelo falou que toda hora eu chamo ele de Miguel, mas é porque no seminário eu sempre chamava ele de Miguel. Eu não lembrava dele como Marcelo e ficou aqui, Miguel. É Marcelo Miguel. Então, você vai fazer o seguinte, você vai, depois de 15 minutos, voltar para cá e nós vamos fazer um momento de compartilhamento. Então, temos 20 minutinhos, tá? Para isso tudo, 5, né? 15 minutos para você fazer a meditação, mas você vai, faz lá a coisa e depois você volta. Então, esse deslocamentozinho e tal, não vai para banheiro, não vai para lugar nenhum agora, não distraia. Nem fica conversando, não. Você vai procurar um lugar de isolamento aqui nesse sítio, que deve ter vários lugares, onde você vai ficar quietinho, em silêncio, com a Bíblia aberta, dando para Deus a prioridade dele falar direto com você. E aí a gente volta para cá para a partilha. Nós vamos voltar para cá daqui a 20 minutos. Então, quando for 10 para 11, a gente volta, a gente fica até umas 10h15 com as partilhas. Beleza? Dúvidas? Não dúvidas, então, ó, tá contando. Tinha um pouquinho de como foi essa experiência. Quem gostou? Não é diferente? Agora vê, você não chegou para pedir nada. A gente combinou que ninguém ia pedir nada a Deus, a não ser aquilo que Ele estivesse mostrando pela palavra que Ele desejaria que a gente vivesse. Quem quer falar um pouquinho aí, como é que foi a experiência? Levanta a mão. Agora é o momento para a gente partilhar um pouquinho. Eu vou contar a minha também, mas eu quero deixar a minha por último. Quem quer falar? Rapidinho, 2 minutinhos. Bem rapidinho, senão a gente não tem... Não te trago aqui. Até no quebrantamento.
Quero agradecer a oportunidade que o professor, né, me deu de ontem, eu saber dessa palestra, né, já fiz outros cursos com ele, e conheci você através da Vera Miranda, também do curso de Dependência Química, você foi professora dela, e imediatamente eu vim. Da psicóloga Vera Miranda, que é casada com o Edson, que faz Dependência Química, o curso. Bem, eu tirei aqui 3 versículos, recitei, né? Que aí fica mais falado mesmo, né? E são 3 versículos que essa semana, né, veio no meu coração e continuou. E fala sobre posicionamento, rendição e sem culpa. Né? E veio tudo ali à tona que são circunstâncias familiares, né? E assim, veio lembranças, né, que eu tenho procurado pedir a Deus para me libertar, que eu tenho 30 anos de ministério, mais de 40 anos que aceitei a Jesus, mas eu procuro a Deus a todo instante me libertar dos demônios que estão dentro de mim e vai saindo. Exato, pensamentos ruins, de briga, de, né, confusão. E eu sou muito guerreira, muito lutadora, pela graça de Deus, mas às vezes sai da linha, né? E aí eu falei, Senhor, vai me ajudando assim, eu entrar na linha. E a melhor coisa que tive, né, foi quando eu tive uma experiência ali na Betânia, que nós fomos fazer estágio dentro de um órgão, né, que tem em Madureira, e eu fui escalada para lavar o banheiro, né, e lembrei de um fato que acontecia dentro de casa naquele momento. Hoje aqui, então, veio tudo à mente, e eu lembrei realmente que o Senhor me indicou esse lugar para mim poder fazer o que eu sempre fazia, subir um monte, tirar esse momento. Aí eu tenho feito em casa ou dentro da igreja em horário separado, mas não é como esse momento em lugar de mata, para mim é importante. Né? E parabéns aí, porque me posicionei, me esvaziei e liberei perdão, né? Desde agosto teve uma circunstância e eu procuro manter isso, não só de lábios ou por escrito, foi assim, foi feito, mas manter, para ter manter o equilíbrio não, ser equilibrista, né? Assim a gente aprendeu. Foi muito bom esse momento, muito bom, de cura e sem culpa. Exatamente. Olha que a experiência, gente, aquilo que a gente falou no princípio, é de você para você. Ou seja, de Deus contigo, não tem que envolver outras pessoas. Mas se envolve outras pessoas, é no sentido de você ir ao encontro delas numa atitude que Deus está mandando você ir, como a dela que é de perdoar. Ainda que ela não tenha como se deslocar daqui para ir lá agora ou falar qualquer coisa, mas Deus orienta o coração dela a liberar perdão. Normalmente, de experiências com Lexo Divino, a gente sai numa postura mais ou menos assim. Porque tem o ID, Senhor me envia para fazer o quê? Quem mais quer compartilhar? 2 minutinhos aí. Vai lá, gente, bota para fora. É muito importante que vocês tenham coragem, não precisa dizer muito, assim, falar tanto, mas dizer assim, Deus me mostrou nessa experiência que eu tenho que fazer isso. Basta dizer assim. Graça e paz. Esse texto fala muito comigo, né, em relação à minha caminhada cristã na Igreja Batista de Jardim Juari, onde eu cheguei todo quebrado, né, onde eu fui reconstituído pela graça de Deus, pelo amor de Deus, através da vida do pastor Brian, depois através da vida do pastor Jorge, e assim pastor Marcelo, pastor Luciano, né, e de cada irmão das 2 igrejas, tanto da Igreja Batista do Jardim Juari, tanto com a Igreja Batista Palavra e Vida, né, e até hoje eu sou cuidado pelos pastores. Eu não venho de um berço evangélico, pelo contrário, eu venho de um berço espírita, né, e me converti faz 3 anos, né, ao evangelho,
E eu tenho experimentado algo extraordinário, né? Servindo ao Senhor na Igreja Batista Palavra e Vida. Só que esse servir também às vezes atrapalha um pouco, atrapalhou um pouco a minha caminhada, mas logo prontamente eu fui colocado no meu lugar pelos pastores, né, que não negociam a palavra de Deus. E esse texto então fala muito comigo nessa caminhada. É Filipenses 2, exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, e tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. Essa passagem resume bem o que é a vida cristã para mim, né? É o amor fraternal, né? A misericórdia, você perdoar os outros, olhar como Deus te olha, né? E ser exortado e não ter um coração endurecido. Foi isso que eu aprendi. É que eu continue, né? Ele está falando comigo, seja humilde, continue na caminhada, não endureça o coração, né? E grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Eu preciso de você. Obrigada. Quem mais quer compartilhar? Opa! Não fiquem tímidos não, viu, gente? Isso aqui é edificação mútua. Tem um texto de Coríntios que fala, quando vocês se reunirem, um traz, não sei, né, traz revelação, outro traz visão, outro não sei o quê. Isso aqui é revelação da palavra que vocês estão tendo. Lá na plantação do Moinho, nós começamos, a gente pensa também dessa forma, né? Em buscarmos sempre a intimidade com Deus, né? Ele quer a nossa companhia. Nós não queremos só ser aqueles que buscam a resposta de Deus, ou que Ele faça alguma coisa ou resolva alguma coisa por nós. E o nosso desejo também é esse, né? Ser amigo dEle. Aí quando eu abri ali a Bíblia e a gente foi ler, eu estava ali lendo, né? Aí encontrei esse texto aqui que diz assim: tendo Salomão, 2 Crônicas 7, acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então aqui, muitas são as vezes em que eu me vi, talvez assim como Salomão aqui. Ele era o cara, né? Ele era importante, né? Para ele mesmo ele era mais importante que todo mundo, né? O homem mais inteligente que havia. Muitas vezes eu me vi assim. Tinha respostas para tudo, né? Então, me identifiquei muito com esse texto. E quando ele acabou de orar, essa glória toda que havia nele se esvaziou para entrar a glória do Senhor. E a glória do Senhor é tão plena, ela é tão linda e maravilhosa, que ela é cheia de bondade e misericórdia. Então não tem como eu me levantar do prostrar-me, do quebrantar-me diante do Senhor, dessa entrega verdadeira e plena que a gente acabou de fazer aqui, nesse exercício. Não tem como eu me levantar achando que essa glória é eu simplesmente receber sempre o sim do Senhor, é eu simplesmente ter todas as portas abertas, é eu ser rico, a glória terrena. Não, muito pelo contrário, é muito infinitamente maior do que isso. É sentir a presença do Senhor. Essa que é a riqueza. E essa recompensa que é a resposta dele, não é um dizer, não é uma palavra, não é um objeto. É a amizade dele.
é estar pertinho do coração, é ouvir o coração de Deus, é ter essa intimidade, né? E isso é impagável, não dá nem para parar, né? Não dá para parar. Então, quando a gente começa isso, qual é a consequência que temos, que o texto está me dizendo que se tem no exterior? Vamos dizer, isso acontece dentro de mim. E o que acontece fora, então? Então acontece o testemunho. Essa bondade, então, ela se transborda de tal modo que todos os filhos de Israel, vendo o fogo e a glória do Senhor, porque o fogo aqui consumiu o holocausto e o sacrifício. Tudo aquilo que me impedia, todo o meu pecado, todas as minhas falhas, as minhas imperfeições que me impedem dessa intimidade plena com Ele, foi totalmente queimada, não tem mais como ser restaurado. Não sobrou nada, foi simplesmente apagado, consumido, totalmente consumido. Então acabou. Então o que o Senhor Deus faz é definitivo. Aí ele termina que todo Israel, vendo a glória de Deus, só foi levado a uma atitude: adorar, a se encurvar, louvar o Senhor e adorar. E nós estamos numa plantação. Então, se essa for a nossa atitude, o testemunho vai levar com que todas as pessoas que estão ao redor, vendo essa relação nossa com Deus, e principalmente em unidade, elas sejam levadas também a se curvar e a adorar. Obrigado. Eu quero mais gente sem ser liderança aí. Estou percebendo que tem muita liderança aqui falando, não, eu quero os crentes novos, quero o pessoal aí que testou de uma primeira vez, senão eu vou apontar. Ó, você está com uma cara de que Deus... Você está com uma cara de que Deus falou... Mas eu tenho vergonha. Tem não. Só, basta dizer. Não, lê você, com a emoção, tudo. Deus está querendo falar por meio da tua emoção. Tem essa não. Pode ler, não tem problema não. É o 13. Ah, mas eu não... Só lê. Não, eu assim... Se pudesse, se não fosse abuso, eu gostaria que a senhora lesse o salmo. Não, é porque a experiência é sua, eu vou falar da minha já. Pode ler. Não, mas eu não consigo, não. Consegue, É sério, eu não consigo. Consegue. Não consigo, não. Consegue, eu acho que a força da tua comunicação, mesmo emocionada, vai ser muito melhor que a minha. Vai. Vamos lá, a gente está em intercessão com você. Eu vou ler o salmo. Não sei se eu vou conseguir, não, mas... Já conseguiu? Pode ir. Eu não conheço nada de Bíblia, né? Aí eu fui e botei aqui na Bíblia online, aí eu escolhi um salmo, espontaneamente, não conheci. Aí comecei a ler e vi que tem tudo a ver comigo. Aí depois eu fui e escrevi. Salmo 27. O Senhor é minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quantos malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos. Eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se escampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não me rejeites com ira o teu servo. Tu és meu auxílio, não me recuses, não me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantarão falsos testemunhos, os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aí eu coloquei, fiz o que a senhora falou. Aí eu botei aqui, não sei se mas eu botei o que o coração sentiu, né? Eu entendi que Deus falou para mim o quanto Ele me ama, Ele me protege, e que deseja de mim uma entrega maior, que conhece o meu coração, sabe o meu desejo de estar ao seu lado quando chegar a minha hora nessa terra. Eu meu medo de morrer sem ele, mas que desde a minha adolescência até hoje o meu respeito, o meu medo e o meu respeito têm sido muito menor que as minhas próprias vontades. Não é seu nome? Augusto, muito obrigado pela sua partilha. Você não tem noção como você abençoou essa congregação que está aqui, falando o que você falou. A começar por mim. Eu falo isso porque, gente, pastor Brian, pastor Marcelo, pode ficar pregando, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Ele ouviu Deus falar isso com ele agora, sem intermediários. Deus falando com ele no contexto dele. E sabe por que eu fui direto nele? Porque quando ele entrou aqui, a face dele estava completamente diferente de quando ele saiu. Ele teve um encontro com Deus com esse texto. Só que Deus quer repetir essa experiência em todos vocês. Não é para ser exclusividade do Augusto, não é para só ele ficar emocionado de ouvir Deus falar com ele assim tão perto. Vocês percebem? Isso é muito melhor do que qualquer reunião de consagração, irmão. Isso é muito melhor. A gente está no nosso tempo. Mais alguém quer compartilhar rapidinho? Eu vou falar para vocês o que Deus falou comigo.
Eu não sei quantos de vocês escolheram o texto antes de fazer a primeira oração. Eu fui orando sem escolher o texto. Naquele processo de chegar, estou vazia, Senhor, não faço a menor ideia do que eu vou ler. Então me mostra também onde é que eu vou ler. Mas eu estou aqui vazia. No momento de Lexo Divino, ele vai falar só com você a respeito de você. E às vezes ele está pensando que a palavra é para outra pessoa, mas a palavra é para você. Fala aqui. E, como eu estava dizendo, eu estava sentada ali no jardim, perto da mesa do lanche, e Deus falou comigo, abre Atos, capítulo 15, verso 14. E ali Deus fala, né, sobre, apóstolo Paulo falou para a multidão, e a multidão ouviu atentamente, né? E pronto, só isso. Deus falou para mim ler só o versículo número 1, né? E eu fiquei meio repetindo esse versículo número 1, e quando eu levantei e fui ao banheiro, eu topei com a irmã, que ela disse assim para mim, eu quero falar com a minha filha, mas quando eu chego na casa dela, ela não deixa eu falar nada. Ela diz que eu tenho que ficar de boca calada, em silêncio, e que não posso fazer barulho, e lá não pode fazer barulho de nada, nem espirrar, ela já reclama se eu espirrar. O apartamento dela é um silêncio. Aí eu perguntei, por quê? Ela convive com alguém doente? Não. Ela mora sozinha. Não é isso não. É que ela é chata mesmo. Minha filha é chata mesmo. Eu falei, misterioso. Deus acabou de falar isso comigo ali fora, irmã. Deus falou comigo ali que para a gente não se calar, né? A timidez. Quando tiver que falar perante a multidão, falar. Porque ali Deus vai te usar. Eu compartilhei com ela o que Deus tinha falado comigo. Só que aí a gente tem um problema. Em Lexo Divino, não estou dizendo que Deus não vai usar esse método, vai usar. Mas se você se aproxima de Deus para que Deus diga para você o que você tem que fazer, significa que Ele está querendo dizer para você. Para outra pessoa, Ele fala com a outra pessoa. E Deus tem muitas formas de fazer isso. Então foi a coincidência ela ter chego para mim e ter se desabafado sobre isso. Exato, só Entendi. que está entendendo? Mas esse era um tempo que você tinha de exclusividade com o Senhor. Entendi. Não é? E que é importante você entender que esse tempo é dele. Entendi. Você não tem que dividir esse tempo com outras pessoas. Então, é muito importante você dar para Deus a exclusividade que Ele merece. Vou explicar para vocês aqui uma coisa que aconteceu. Aí eu me esvaziei e falei, Deus, estou aqui. E aí, enquanto eu estava falando isso, vinha João 11. Eu sei que é um capítulo imenso, porque é o capítulo da ressurreição de Lázaro. E tá bom, vamos lá. Aí eu comecei a ler. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está aqui enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, está enfermo, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Aí o Senhor falou, para aí. Você não vai ler os 63 versículos, sei lá quantos. Para aí. E aí eu fiquei lendo. Aí eu já comecei a repetir a partir do 2, depois eu comecei a repetir só do 3, 4 e 5. E fiquei só no 3 e no 4. E aí eu repeti várias vezes essa leitura aqui. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E repeti várias vezes. E comecei a pensar nesse conteúdo que está aqui. E perguntar, Senhor, o que tu desejas que eu faça com isso que o Senhor acabou de me dizer? Me faz entender em que direção o Senhor deseja que eu caminhe. Aí, eu coloquei aqui as coisas que ele foi falando.
no meu coração. O que me enferma hoje, o que me deixa enferma? Eu vivo numa situação hoje de um compromisso de ser desempregada por 4 anos. Eu tive que firmar um contrato com a Universidade Federal do Rio de Janeiro de que sou bolsista do programa de doutorado e vou ficar 4 anos sem emprego. E eu sou por minha conta, eu pago aluguel e etc., não tem quem me ajude. Você tem noção do que é você assinar um contrato com uma instituição dizendo que você não vai procurar emprego durante 4 anos? Isso me deixa doente. Tem sido um tempo de... Porque a bolsa de estudos que eu recebo, eu pago o meu aluguel, ela acaba. Para eu comer, eu tenho que fazer freelance. Então, a enfermidade. Está enfermo aquele quem tu amas. Esse é quem tu amas sou eu, já sei. Não é o Lázaro do texto, sou eu. Estou lendo o texto para mim, lembra? Ah, está enfermo, enfermo. Lília, você está enfermo. Eu te amo, mas você está enfermo. O que está te enfermando? Aí eu falei, a insegurança financeira, porque quando acaba o doutorado, você acaba a tua bolsa e você está desempregado. Essa que é a grande realidade. Aí, primeira coisa que o Senhor falou, o fato de você estar enferma não significa que eu não te ame. Segundo, gente amada também adoece. E você tem que cuidar para você não ficar pior do que você já está. Aí veio a segunda pergunta. Por que eu me enfermo? Por que eu fico doente com essa situação? Aí eu descobri uma coisa muito interessante. Deus já tinha falado isso comigo antes, mas agora percebi mais sério. Eu sou apegada a coisas materiais. Eu faço parte de um programa terapêutico chamado Celebrando a Recuperação. Não sei quantos de vocês já ouviram falar. Já fiz 4 ciclos desse no Celebrando mesmo, e agora a gente está fazendo esse programa a nível virtual, que com outro nome, com uma outra configuração, mas é o mesmo programa, basicamente. E esse ano, eu trato lá, nesse programa, ira, impulsividade, codependência emocional e dependência. Eu trato falta de confiança em Deus, problemas com a minha paternidade terrena, trato um monte de coisas, feridas emocionais do passado, abusos que eu sofri na infância, enfim. E uma das coisas, cada ano que está se passando o ciclo, eu descubro uma nova área que eu preciso tratar. Aí eu começo já o ano seguinte com aquela área na cabeça. Esse ano eu comecei, como a gente estava mudando para esse programa virtual e tal, eu não comecei com nada específico na cabeça. Porque eu passei 2 anos tratando essa coisa da figura de paternidade terrena que eu tenho, que eu reflito em Deus, aquilo que meu pai terreno é. Então, toda a minha desconfiança, toda o meu medo de não ser sustentada, tudo isso tem a ver com a forma como eu sofri uma situação de abandono na infância, nessa época que meu pai não tinha um compromisso com Deus. E foi uma época que eu sofri um abuso também. Enfim, complicado. E eu descobri que a minha falta de capacidade de depender de Deus, porque eu digo que eu sou dependente de Deus, não sou nada, sabe? Eu quero fazer tudo com a força do meu braço, eu quero ter um emprego com um concurso público onde o dinheiro não vai falhar, porque aí eu pago minhas contas. Isso não é depender de Deus, isso é depender do serviço público, caramba. Sabe? E eu fiz um concurso para o UFRJ 3 anos atrás, passei como professor efetivo e o Senhor falou, larga isso não é para você, aí você vai largar, você com 52 anos de idade, você dá tchau para o teu emprego concursado, efetivo, porque Deus mandou dar. E quando Ele me mandou eu entregar esse meu Isaac, foi um parto, irmãos, não vou dizer que foi moleza, não. Eu fiquei em depressão 6 meses por causa disso. Mas por que eu fiquei em depressão? Porque eu achava que Deus estava me punindo. Isso não é ato de um Deus de amor. Um pai que me ama não vai me pedir para eu entregar isso. E esse debate todo. Essas coisas que acontecem no meu quarto com a porta fechada. Sabe? Esses embates com Deus. Porque ali, como eu digo aqui no capítulo, você não tem como fingir ser alguém que você não é. Não tem como você fingir que é espiritual. Se você está irado com Deus, você vai ter que dizer para Ele que está irado, porque senão você não consegue nem começar a orar.
Muitas vezes eu tive que começar as minhas orações nesse quarto, assim, Senhor, estou chateada contigo. Achei que essa situação foi um vacilo teu, não estou entendendo nada. E não quero entender, assim, mal criado ainda por cima. Não quero entender. Eu sei que o Senhor vai me fazer entender, porque o Senhor é um Deus amoroso, mas o Senhor sabe como é que o meu coração está irritado com essa situação. Eu estou de um jeito que eu não consigo falar sobre esse assunto. Cheguei muitas das vezes nesse quarto secreto desse jeito, irmãos. E uma das coisas que Deus me mostrou esse ano, nesse meu apego com as coisas materiais, não tem nada, sou uma pobre que não tem onde cair morta. Não, tenho porque eu pago um plano funeral. Isso daí eu não vou dar despesa para a família. Mas, enfim, Deus me mostrou que eu era o pior tipo de pessoa avarenta que existe, que é aquela que é pobre e não quer dividir o que tem. Chegasse um menino na janela do meu carro pedindo um dinheirinho, eu sempre fazia cara feia. Se estivesse vendendo uma balinha, eu ainda comprava para ajudar, mas o cara que pede dinheiro eu não dou. Não, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que suar. E desse jeito. E esse ano Deus tem me mostrado que pensamento de impiedade é esse. Porque Ele, quando me ama, Ele não fica vendo se eu mereço. Ele não fica vendo se eu vou usar os R$2 que eu dei para o garoto, com crack, com não sei o quê. Ele está cansado de me ver desperdiçar os recursos que Ele me dá e continua me dando. E Ele falou assim, você está percebendo que essa tua atitude de mesquinharia aí não tem nada a ver comigo? Que você não parece minha filha quando você pensa dessa forma? Olha, irmão, está sendo um aprendizado desse ano, 2018. Difícil. E sabe o que Deus está me ensinando a fazer? A andar com os R$2 dentro do bolso para dar. Todos os dias eu saio de casa, eu levo lá o pedacinho do dinheiro que vai ser dado para alguém, não sei, a primeira pessoa que aparecer. Continuo comprando as balinhas, mas se chegar alguém para me pedir, eu dou. E quando foi quarta-feira agora, eu tinha terminado de dar uma aula lá no CT, e aconteceu uma situação ali no UFRJ, no fundão, sempre tem muita gente pedindo dinheiro ali, nos lugares onde a gente come, principalmente. E eu estava vindo com o professor adjunto, eu sou professora assistente dele, nós estávamos indo pelo pátio e com a pessoa que nós tínhamos levado para fazer a conferência, vamos tomar um café. Aí, nesse meio do caminho, aparece um senhorzinho com uma blusinha laranja, nem estava muito sujo, mas estava pedindo, dizendo que ele tinha que pegar o dinheiro, passagem, não sei o quê. E eu peguei, o pessoal olhou assim, não tenho nada não, e eu cá comigo, eu tenho. E eu peguei os R$2 para ele, Deus. Aí ficou o debate entre o meu professor e a minha colega, por que eu não dou, por que eu dou, por que eu não dou. Aí eu falei assim, não, gente, eu descobri que eu sou avarenta, que eu fico julgando a pessoa antes de dar. Então, eu estou trabalhando isso dentro de mim. Eu estou andando com dinheiro para dar, e eu não quero julgar. Eu não quero saber o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro, porque Deus precisa trabalhar em mim a capacidade de dar. O problema está comigo. O problema dele que está com ele é uma coisa que eu não tenho gerência, mas o problema que está comigo, que é a minha falta de capacidade de dar, esse é problema meu, eu tenho que cuidar disso. Então, diante desse contexto todo, o que Deus falou comigo aqui, nesse texto? Esta enfermidade, Lília, não é para a morte, mas sim para que a glória de Deus, para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E o Senhor falou comigo, eu só estou conseguindo ser glorificado nas suas finanças a partir do momento que você está agindo como quem sabe que nada do que você tem é teu. 15 minutinhos parado ali, com as crianças brincando em volta. Estou arrepiada aqui, já tenho que ficar pensando uma semana inteira nesse negócio. Vocês estão percebendo a disposição que Deus tem de chegar perto da gente e conversar com a gente? Sabe por que a gente não ouve Deus? Porque a gente não para ouvir. Deus abençoe vocês. Bom dia, queridos. A paz, né? O pastor Marcelo está ali. Nós queremos agradecer a professora Lilian, né, por essa palestra, por aquilo que pôde compartilhar conosco. Nós vamos orar, vamos ter 10 minutos para bebermos uma água, irmos no banheiro e voltamos para ouvir o pastor Brian. Vamos ficar de pé para orarmos? 10 minutinhos, a gente vai beber uma água, volta, depois a gente vai para o segundo tempo e depois da palestra do pastor Brian a gente almoça. Vamos
aproveitar, né, aquilo que a gente está ouvindo e colocar em prática no decorrer da nossa vida. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado. Obrigado por tudo que nós temos ouvido e aprendido e que nós consigamos colocar em prática, Deus. Obrigado pela vida da tua serva, professora Lilian. Obrigado, Pai amado, pela instrumentalidade do teu Espírito, através da vida dela, a ação e a atuação do teu Espírito a ministrar em nossas vidas o teu querer, Pai. Fica conosco que no decorrer do dia nós possamos usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, para que possamos compartilhar e vivenciar a cada dia o teu amor. Em Cristo Jesus. Amém. 10 minutos, queridos. Deixa eu ver. Quem precisar autografar o livro, aproveite. Ó. São 11h26, então 11h36.